Olá, pessoal! O ano de 2020 já é considerado um dos piores no que diz respeito às queimadas para os biomas brasileiros. E o estado de São Paulo, infelizmente, não está de fora dessa triste estatística. Segundo dados do INPE, até o início de outubro, o estado já somava mais de 5.000 focos de incêndio, o que é quase o dobro do registrado nos 10 meses do ano passado. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com a Raquel Alfieri, que é professora de Gestão Ambiental do SENAC EAD. Raquel, muito obrigada por nos atender. Oi, boa tarde. Queria inicialmente me apresentar. Meu nome é Raquel. Eu sou professora do SENAC, né, e tenho pesquisado também na área de planejamento ambiental. Eu fiz planejamento, né, na área de planejamento e gestão do território e atualmente estou fazendo doutorado em geografia, então eu trabalho com cenários de desastres, né, relacionados às mudanças climáticas. Então a gente vê que toda essa condição com relação às queimadas, né, elas também estão vinculadas aí a diferentes cenários, né, e diferentes níveis de trocas climáticas. Então a gente pode entender que tem vários fenômenos nesse momento, né, acontecendo e atuando aqui sobre o estado de São Paulo, e isso tem deixado a situação bem crítica. Raquel, para começar, queria que você falasse exatamente sobre isso. O que está fazendo de 2020 um ano com um número tão expressivo de queimadas no estado? É só a questão do clima seco? Então, temos aí várias questões, né, que estão conspirando, né, vários fatores que acabam contribuindo para essa situação. Anualmente, já o período de junho a setembro, onde temos e observamos anualmente, né, a intensificação desses processos de queimadas. Muitas vezes elas são intencionais, né, são práticas que são proibitivas pelos órgãos e são fiscalizados anualmente, mas muitas vezes ações criminosas, ainda assim, elas têm se intensificado, e nos últimos anos, infelizmente, os números apontam que os números e os registros de queimada nesse período, eles têm subido sistematicamente. Então, realmente, é necessário aí pensar nos sistemas de monitoramento, né? E o papel muito importante das agências de fiscalização que coíbem esse tipo de prática. Mas também, nesse momento, os focos estão tão intensos em todos os biomas, né? Desde o arco ali do desmatamento que a gente reconhece na Amazônia, o Pantanal esse ano a gente já perdeu 25% do bioma para as queimadas. Então, tudo isso cria aí uma bolha de calor na região centro-oeste do país, né? Então, temos uma dificuldade das correntes úmidas que vêm do norte chegarem até esse local, essas localidades que estão muito quentes, e tudo isso também está sendo fortemente influenciado por um fenômeno chamado Laninha, né, que é relacionado aí aos resfriamentos nas águas do oceano. Então isso altera diversos outros fatores climáticos. Então já se entende que essa mudança ela tem uma influência num clima não só regional, mas global, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Então essa condição ele agrava a situação de seca que já estamos observando aí nos últimos meses, né? Então regiões ficaram quase 5 meses sem chuva nessa região, e por isso também a região mais extremo oeste, né, centro-oeste, também paulista, tem sofrido com isso, principalmente ali as regiões de Ribeirão Preto e São Carlos, né? Então tudo isso tem fortes fluxos, né, de correntes quentes e secas que estão vindo aqui para o sudeste. Então São Paulo registrou também nessa semana um dos dias mais quentes da história, e não temos aí nesse momento, na verdade, previsões de fortes chuvas, infelizmente, nessa região, que de fato vão amenizar essa situação. Então, infelizmente, setembro aí foi marcado, de fato, por ser um dos meses com o maior número de ocorrências, né, segundo o INPE, e tudo isso aí também tem fortes, impulsionam, né, dificultam, impactam
as questões de pluviosidade. Então, na região de São Paulo, a gente teve uma pluviosidade muito baixa, apenas de 25% daquilo que foi esperado, né? Então, só para a gente ter uma noção, mais ou menos, só essa noite, nas últimas 24 horas em São Paulo, algumas regiões já registraram pluviosidades de 30 milímetros, né? Então, se temos aí uma média para o estado de 22, então, realmente, numa noite aqui em São Paulo, choveu muito mais do que o estado em setembro inteiro, e tudo isso aí tem tornado um cenário muito crítico para outubro, porque não entendemos, né? Já entendemos, na verdade, que os registros que ocorreram até o dia 8, né, o dia de ontem, já eram quase que superiores, iguais a maior registro no mês. Então, estamos entrando em mais um mês seco, né, fora aí de uma condição normal. Então, a Laninha também vai tornar esse clima mais seco aí nos próximos períodos, e a gente começa a ficar preocupado, na verdade, com as capacidades dos nossos reservatórios também, dos nossos mananciais, e a intensificação desses processos, né, que podem aí criar condições e dificultar, por exemplo, ações em médio e longo prazo, né, até porque vamos acabar aí acarretando e tendo consequências como, por exemplo, um processo de estresse hídrico na região, né, que, como em 2014, tiveram grandes impactos também aqui na região de São Paulo, e assim como também foi fortemente influenciado por uma laninha. E quais são as consequências das queimadas, tanto para a flora, para a fauna, como para a população? De fato, assim, quando a gente olha para os nossos biomas, né, o Brasil ele é referência mundial em termos de recursos naturais, biodiversidade. Então, infelizmente, quando a gente fala de queimadas de áreas muito expressivas, temos aí perdas principalmente de flora e fauna, que muitas vezes são animais, são espécimes, né, que não foram catalogadas ainda. Então, pode ocorrer a perda e extinção em massa de espécie nesse tipo de processo, né? Exatamente também por causa da perda de habitats, a degradação desses ambientes, e tudo isso tem um impacto direto também sobre a fauna dessas áreas. Então, cada tipo de espécime vai reagir de forma diferente, até pela escala, pelo tamanho dos animais. Infelizmente, nessa situação, os animais de pequeno porte, por exemplo, os répteis e os anfíbios, eles são quem mais sofre com essas condições extremas, né? Porque eles têm dificuldades de mobilidade, né? Então, se o fogo ele se alastra muito rápido, esses animais realmente não têm a capacidade de fugir dessa situação. Mas a grande fauna, ela também sofre, né? Ela sofre com estresse hídrico, os animais sofrem com desidratação, queimaduras, e eles precisam de atendimentos emergenciais, né? Milhares de animais já foram atendidos, né? Precisaram de resgate, e tudo isso também exige que tenhamos espaços específicos para receber esses animais, né? Profissionais capacitados para dar todos os apoios para esses animais. E, além disso, né, essas correntes de fumaça em cima das cidades, né, deixam aí o clima extremamente quente, né, um pouca umidade, então isso também se sobrepõe com uma pandemia que a gente está vendo, que é do coronavírus, que ele agrava uma condição respiratória, né? Então isso pode exigir aí dos hospitais, do centro médico, atendimento emergenciais de pessoas. Então, imagino que algumas regiões já devam ter restrições para as pessoas saírem de casa, recomendações com relação à umidade relativa, né? Realmente para a manutenção do sistema respiratório padrão. Então, já tem um alerta de risco de morte em uma região, né? Considerando também essa região centro-oeste, lembrando que aí são principalmente os municípios ali na região de Ribeirão Preto, São José, Barretos, Franca, aonde tem se observado um aumento aí, um aquecimento anômalo, né? Na verdade, em toda a região sudeste. Então, vemos e observamos aí regiões com temperaturas de 12, 15 graus acima das médias históricas, né? Então, isso realmente cria uma condição muito perigosa, que também pode afetar, impactar a produtividade agrícola no próximo ano,
criar aí uma situação crítica de disponibilidade hídrica, um calor extremo, né, e essas temperaturas, esses ambientes secos, e uma perda consistente também nos parâmetros de qualidade ambiental, como a qualidade da água e a qualidade do ar. Para terminar, Raquel, o que o poder público e até mesmo a população pode fazer para contornar essa situação? O poder público, ele tem um papel muito importante, né? Porque, como eu falei inicialmente, a fiscalização, ela é extremamente importante para coibir esse tipo de ação, né? Quando ela é antrópica, né? Uma coisa feita com intenção, mas também, infelizmente, existem situações que são extraordinárias e eventuais, que, infelizmente, elas acabam ocorrendo, né, nesse tipo de situação. Então, a vegetação já está um pouco mais seca, ela está suscetível, então existe toda uma condição ambiental que viabiliza que essas situações elas se intensifiquem e que os pontos de fogo, né, eles se ampliem, né, porque uma pequena faísca que voa, ele pode estar numa região, voar ainda por um longo espaço, né, cair uma outra região, uma área que até então não tinha sido afetada. Então, quando a gente fala de desastre, essa necessidade de criar planos de contingência, né, se organizar a defesa civil, a gente precisa também pensar em fases, né? Existem as ações que a gente fala de prevenção, prevenir, né, coibir que essas situações elas ocorram, mas também para essas horas é muito importante que tenhamos as brigadas, né, pessoal capacitado, formado para agir com segurança nessa área, porque quando falamos de queimada, a atuação e o preparo de brigadistas, né, que estão capacitados para agir com segurança, né, com materiais, com equipamentos, é muito importante. Então, precisamos também criar uma agenda efetiva para isso, para criar pontos de referência, estudar e analisar essas áreas que são mais suscetíveis e ter brigadas nesses pontos, preparar a população, para a população também agir e reagir de outra forma, e também tudo isso tem que ser vinculado a uma agenda de preservação e conservação ambiental. Então, é sempre importante falar do papel das unidades de conservação no estado de São Paulo, que são importantíssimas aí para a proteção da biodiversidade, de refúgios ainda que a gente tem de Mata Atlântica, né? Considerando que esse é um dos biomas que já foi mais degradado historicamente. Ainda também temos partes aqui de Cerrado, então nesse momento é o nosso Cerrado Paulista que está sofrendo mais com essas queimadas, né? Mas isso também está acontecendo na Mata Atlântica, então é importantíssimo, né, a articulação ambiental e que essa pauta seja articulada também entre a pesquisa científica e as agências de desenvolvimento social, porque se não estamos preparados para essas situações, sistematicamente temos mais perdas e danos e também perigo à vida das pessoas em decorrência dos reflexos e dos impactos dessas catástrofes ambientais. Obrigada, Raquel. Até a próxima. Obrigada.